Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu trouxe para vocês aqui a Epic Collection do Capitão América, né? A Primeira Luz da Aurora, Barney, Zack, Stern, DeMatteis, Colan, Michelini, Kraft são os artistas elencados aqui na capa, essa belíssima capa aqui com arte de John Barney, Capitão enfrentando androides aqui, inclusive eles, alguns androides aqui até representando alguns heróis como Homem-Aranha, Coisa, né? Belíssima capa aqui do John Barney. A lombada, temos aqui o rosto aqui do Capitão América, né? Temos aqui a Primeira Luz da Aurora, Capitão América, Marvel Epic Collection. Na contracapa temos mais uma arte aqui, dessa vez aqui do Mike Zeck, né? Junto com o Beat, que é um outro que é um outro desenhista, né? A vida raramente é tão atribulada, até mesmo para o Capitão América. Tá aqui o texto, caso vocês queiram pausar e ler, são 496 páginas. Por conta de ser muita página, eu não vou ficar contando a história para vocês, ok, gente? Não vou aqui resumir história nenhuma, vou simplesmente mostrar a arte. Posso até fazer um comentário ou outro aqui, sim, mas não vou ficar me prendendo muitas histórias aqui, ok? Nós temos as edições 247 a 266 de Capitão América. São histórias de julho de 1980 até fevereiro de 1982. Anos 80, né? Capitão América aqui dos anos 80. E aí começamos já com essas belíssimas capas e belíssima arte, né? Do John Barney aqui, roteiros do George Stern, junto com o John Barney aqui, né? E eles vão aqui fazer essa fase belíssima, onde o John Barnes desenhou o Capitão América, né? São desenhos espetaculares aqui, desenhos lindos, a gente sabe da qualidade da arte do John Barney. E nós vamos ver aqui o Capitão América, né, junto com muitos amigos antigos aqui, Shield, né, aqui ajudando ele. Vamos ver ele enfrentando também antigos inimigos, como no caso o Barão Strucker, né, que nós vimos lá na capa. Né, nós vamos ver aqui o Capitão América enfrentando esses inimigos todos aqui, né? E todos com essa arte belíssima aqui do John Barney, né? Tá aqui o Homem-Dragão, também vai ser um dos personagens que o Capitão América vai enfrentar aqui, né? O Homem-Dragão que está sendo controlado aqui pelo Barão Strucker. Vamos ver muito da vida pessoal do Capitão América, os seus vizinhos, os seus amigos, aqui como Steve Rogers, né? Vamos ver o novo amor dele, que é a Bernie, né? É uma moça que mora no mesmo prédio dele, vizinho dele. Vamos ver que ele vai tentar conseguir um emprego como desenhista. Afinal de contas, ele é desenhista, né? É um, é um, é um designer, né? E ele vai tentar conseguir emprego normalmente como qualquer outro cidadão americano. Ou seja, a gente está vendo aqui que o Capitão América, além de ser o herói, ele quer também ter uma vida, né, comum de cidadão americano ali. E ele vai tentar, então, um emprego, né, tentar viver essa vida normal, apesar de ser o Capitão América e de não conseguir ter uma vida normal, já que ele tem que enfrentar muitos desafios, muitos inimigos, né? E entre eles ele está enfrentando aqui o Homem-Dragão nesse momento, né? Arte belíssima, né? Você vê que as cores, nas sombras. John Byrne realmente um dos mestres da arte dos quadrinhos, né? Olha só esse Capitão América aqui, né? Ele joga o escudo, no escudo roda aqui e ele pega o escudo de volta. Realmente fantástica a arte aqui do John Byrne, né? São cenas incríveis que nós vamos ver aqui pelas mãos desse incrível desenhista. Olha aqui, essa história é bem legal aqui, ó, é uma história que o Capitão América é cogitado para ser presidente dos Estados Unidos. Está aqui o bottom, né, dele aqui, que inclusive essa arte aqui do bottom é a arte que está aqui na lombada, ok? É a mesma arte. É a edição dos anos 50. Olha aí. E o Capitão América ele vai, a princípio, gostar da ideia, né? O Steve Rogers vai gostar da ideia, né? E ele vai perguntar aos seus amigos com o Steve Rogers, vai fazer uma sondagem entre seus amigos, seus vizinhos ali, que vão achar a ideia ótima. Também depois, ó, Capitão para Presidente, tá no o Globo Diário. E também nós vamos ver também que ele faz uma pesquisa aqui, né, seus amigos Vingadores, né, que também acham legal os heróis, né, mesmo os que não são Vingadores, o pessoal da Shield, né, Homem-Aranha, o Doutor Estranho, enfim, todos dão a sua opinião, né, e é bem interessante que a maioria, na verdade, a maioria concorda que o Capitão América seja o novo presidente dos Estados Unidos, ou pelo menos se candidate à presidência, né? Ele a princípio fica animado, ele vai até um comício, mas nesse primeiro comício ele já
faz um discurso belíssimo aqui e rejeita a proposta de ser o novo candidato a presidente dos Estados Unidos, né? Temos uma história aqui onde ele também vai enfrentar o Batroc, o Saltador, e o Mr. Hyde, né? Olha que cena linda aqui, né? O Capitão América, Hudson, skyline de Manhattan, né? Manhattan ao fundo, e o Capitão América aqui olhando a cidade, meditando, lembrando aqui, né, da época em que ele foi resgatado, né, pelos Vingadores e voltou, né, a viver em sociedade, voltou à vida praticamente, né? Aí nós vamos ter aqui o Capitão América enfrentando o Batroc e o Mr. Hyde. Eles têm um plano aqui, né? Eles sequestram um barco aqui que está com produtos explosivos que são capazes, inclusive, de destruir toda a cidade de Nova York, né? Temos aqui o Capitão trabalhando, né, como desenhista aqui no prédio onde ele mora, fazendo a barba, né, ali com a sua nova paixão ali. Bem legal, né? A gente vê essa vida comum do personagem, essa coisa simples e ao mesmo tempo vendo ali as responsabilidades dele como herói, né? E aí ele vai enfrentar o Mr. Hyde e o, e o Batroc, né? E ele vai, obviamente, impedir, né, que a cidade de Nova York seja totalmente destruída por esses dois vilões. Ele vai contar com a ajuda inesperada do próprio Batroc, que vai se voltar contra o Mr. Hyde aqui e vai acabar ajudando aqui o Capitão América, né? Bem legal essa história aqui, uma história muito, muito bacana. Eu gosto muito dessas histórias aqui dos anos 80 do Capitão América, né? São histórias que ele enfrenta personagens mais de acordo com ele, né? Quando a gente vê ele enfrentando, atuando pelos Vingadores, são vilões super poderosos, né? Thanos, entre outros, né? Kang, o Conquistador, ele vai para o espaço, enfim, né? São exércitos interestelares ali, invasões alienígenas, mas aqui nas edições do Capitão América, a gente vê o Capitão América, né, tendo a sua vida comum, como Steve Rogers, enfrentando muitas vezes vilões que são os vilões dele mesmo, né, da sua cronologia, enfrentando vilões muitas vezes de bairro ali, vilões que aparecem ali para atazanar em algum momento, aparece e desaparece, são vilões que às vezes a gente nunca mais vai ver, que a gente nunca mais viu nos quadrinhos. Isso acontece não só nas revistas do Capitão América, mas nas revistas de outros heróis também, né? Alguns vilões aparecem e a gente nunca mais vê esses vilões, né? A revista do Homem-Aranha foi assim, Homem de Ferro, enfim. Todos os heróis têm vilões que aparecem em uma história e depois nunca mais vão aparecer. Nessa história aqui ele vai viajar, né, ele vai para Londres e ele vai encontrar com antigos amigos deles, né, a Centelha, né, o Union Jack, foram amigos que lutaram com ele, né, na Segunda Guerra Mundial. Ele formava com esses amigos aí um esquadrão chamado Os Invasores, né? E ele vai lá, ele reencontra esses amigos e tem a surpresa de enfrentar um antigo inimigo também lá da Segunda Guerra Mundial, que foi o Barão Sangue. Tá aqui o Barão Sangue, que é uma espécie de vampiro, né? E ele tá ali, esse perigo se levanta novamente e o Capitão América então vai enfrentá-lo. Ele quase vai ser mordido aqui, ele só não é mordido por conta da sua cota, né, ou seja, do seu uniforme, que tem essa cota super reforçada aqui, e que o Barão Sangue não consegue mordê-lo, né? E assim ele não vai virar um vampiro como os outros acabaram virando aqui, né, nessa história, né? O Barão Sangue, obviamente, vai ser derrotado, né? A gente escuta um pouco da história, da origem aqui do Barão Sangue, que tem uma origem no próprio Drácula aqui, né? Que acaba mordendo ele, e ele era um nazista, né, trabalhava para Hitler e acaba se transformando aí nesse Barão Sangue, né? E aí nós vamos ver a história aqui, onde o Barão Sangue ele vai ser derrotado com a ajuda, obviamente, de alguns desses personagens que atuaram com o Capitão América lá na Segunda Guerra, só que eles estão realmente com a idade mais avançada. A gente sabe que o Steve Rogers ele não envelheceu por conta do congelamento e por conta também do soro do super soldado, mas esses outros personagens já estão um pouco mais envelhecidos, inclusive um deles, né, que era o Union Jack, o original, acaba falecendo aqui e ele acaba sendo sepultado, né? E aqui tem a despedida do Union Jack original, né? Temos aqui uma história em comemoração ao aniversário do Capitão América na época, né? E aí vamos ter essa história aqui contando toda a história, toda a origem do Capitão América pelas mãos do John Byrne aqui,
os desenhos dele, né, no momento em que ele toma o soro do super soldado, que ele se transforma no Capitão América, ali fica com a sua super força, né, seu corpo é transformado, o primeiro uniforme, o escudo triangular, né, as primeiras lutas ali do Capitão América, o Capitão América nos seus primeiros momentos de ação ali na Segunda Guerra Mundial, ainda nos Estados Unidos, e depois lá na Alemanha, né, na Segunda Guerra Mundial também, ok? E aí, ó, aqui nós temos, né, todo um texto fazendo referência ao Capitão América, em homenagem a ele, e aí encerramos aqui. Essa fase aqui do John Barney, né, que temos toda essa fase aqui, ó, foi da edição 247 à edição 255. 247 a 255. Se você tem essa edição aqui, Capitão América, capa vermelha da Salvat, os heróis mais poderosos da Terra, da Marvel, né? Você vai ter aqui toda essa fase aqui, ó. Você vai ter todas essas edições aqui, da 247 a 255, ó. São as mesmas histórias, vou mostrar para vocês aqui um pouco, tá? Ó, a arte, a mesma arte, inclusive, ó, temos aqui, ó, tudo igual, tá? Ó, é a mesma arte, ó. Tá vendo? Vocês viram essas cenas aqui, ó, Barão Strucker, o Homem-Dragão, né? O Capitão América enfrentando o Homem-Dragão aqui, ó. Capitão América procurando seu emprego aqui como desenhista. Ó, temos tudo aqui, ok? Então, ou seja, toda essa fase que você vai ver aqui, se você tem essa edição, você já vai ter toda essa fase aqui em suas mãos. Ó, Capitão América para presidente, né? Nós vamos ter tudo isso, ó, o Capitão América enfrentando o Mr. Hyde e o Batroc, aquela cena linda do Capitão América apreciando Nova York ao fundo. Temos tudo isso aqui, ok? Ó, o Batroc, Mr. Hyde, Capitão América enfrentando eles aqui. Estou mostrando isso aqui para vocês, né, para que vocês tenham ciência de que caso vocês queiram comprar e tenham a edição de capa vermelha da Salvat, vocês vão ter todas essas edições aqui, ó. Capitão América enfrentando aqui o Barão Sangue, tudo igualzinho, ok? E aqui no final vamos ter ainda a história de homenagem, né? Ó, o enterro aqui do Union Jack, né? E aqui a história em homenagem aqui à Lenda Viva, Capitão América, né? A edição comemorativa aqui, 255, contando toda a história de origem aqui do Capitão América e suas primeiras aventuras com o uniforme do Steve Rogers, né? Em suas primeiras aventuras com o uniforme do Capitão América. Tá aqui, ó, tá vendo? Tudo igual. Ó, igualzinho, encerrando aqui. Então, fique ciente disso que você tem todas as edições, 247 a 255. Eu comprei essa edição aqui porque eu queria ver as outras edições, né? Eu sou fã do personagem, sou fã do Capitão América e queria seguir aqui, né, na sequência aqui, ver como foram as outras edições a seguir. E aí vamos continuar aqui, né? Os Fantasmas do Castelo Greenmore. Esse Castelo Greenmore, né, faz referência a uma história bem antiga do Capitão América também, que nós vamos encontrar, né, na coleção clássica Marvel, número 38, que é a edição número 2 do Capitão América. As 3 primeiras edições aqui desse quadrinho, né, dessa edição, nós vamos encontrar a Meia-Noite no Castelo Greenmore, onde nós vamos ver aqui um cientista, né, que ele se alia aos nazistas, ele acaba se aliando aos nazistas, ele tem uma irmã que é contra essa aliança aí, tenta alertá-lo, né, de que os nazistas não são boa pessoa, ele acaba capturando, os nazistas acabam capturando Buck e colocando nas mãos desse cientista, né, que planeja matar tanto o Buck quanto o Capitão América. Enfim, as 3 primeiras edições aqui fazem referência a esse cientista nesse castelo Greenmore. E aí temos aqui essa história onde o Capitão América vai visitar esse castelo Greenmore achando que ele está abandonado e ele acaba então aqui, né, reencontrando esse cientista que ficou vivo, né, a irmã dele acaba morrendo lá na história por conta dos nazistas, e ele acaba reencontrando aqui, né, esse cientista e acaba revivendo essa história, revivendo esse momento aí, né? História bem legal também, que traz à tona, faz uma referência a uma história, né, das antigas aí do Capitão América, né? Uma história lá dos anos 60. Vamos ter o Capitão América aqui enfrentando Hulk também, né? Contra o Hulk, vamos ver. Nessa edição a gente vai ver o Capitão América tentando ser
desacreditado, né? Vamos ver pessoas se disfarçando do Capitão América aqui, tentando desacreditá-lo com atitudes que o Capitão América não tomaria, né? Tá aqui, ó, o Hulk aqui, ok? Ele terminando aqui a história dele ao lado do Bruce, né? Temos umas tiras aqui, algo referente, alguma comédia referente ao Capitão América aqui, né? Ó, algumas charges, né? Referentes ao Capitão América. E começa essa outra fase aqui que eu gosto muito, que eu li muito nos anos 80, que eu gostei muito, que eu queria muito ver, né? Tem alguma dessas edições em formatinhos da Editora Abril, que é a fase do Mike Zeck como desenhista, né? E, cara, eu gostava muito. Ó, e o Chris Claremont, né, é o roteirista aqui. E aqui nós temos o Capitão América enfrentando o Labareda, né? Eu tenho essa história aqui em formatinho do Capitão América. E aqui nós vamos ver aqui que o Labareda é um cara, né, que está provocando incêndios lá no bairro onde o Capitão América mora. Inclusive, um bombeiro acaba morrendo, né? E aí nós vamos ver que o Capitão América tenta capturar esse incendiário, né, que se chama Labareda, que está trabalhando aí para uma firma que quer destruir esses prédios antigos para construir arranha-céus ali no bairro, né? Uma história comum, que vocês podem ver, ele está enfrentando um personagem aqui que não foi para frente, não é um personagem que vai ser recorrente do Capitão América, é um personagem, um vilão que aparece aqui nesse momento, né, trabalhando para alguns empresários. Ele vai ser preso, ele vai ser, né, preso aqui, e o Capitão América atuando, né, no bairro, praticamente como um herói de bairro aqui. É bem interessante também ver o Capitão América atuando dessa forma, e não só, né, naquelas histórias, né, intergalácticas e super histórias dos Vingadores, né? As histórias mais simples aqui do Capitão América. Vemos aqui o Capitão América encontrando um amigo dele lá da Segunda Guerra, que lutou com ele na Segunda Guerra, enfrentando uma gangue de motoqueiros aqui, né? Olha só, enfrentando inclusive o Dr. Octopus, né? Aqui ele vai ter esse enfrentamento com o Dr. Octopus aqui. Vamos ver que o Capitão América, após ajudar, né, esse amigo dele ali, né, e o pessoal ao redor dele, acaba ganhando uma moto. Olha, ganha a moto, ele passa a utilizar essa moto aqui. Capitão América atrás das grades, olha só, o Capitão América vai ser preso aqui, reforma penitenciária. E a gente acaba descobrindo que essa história aqui é interessante, porque o Capitão América ele vai ser preso para provar, né, para ver se essa prisão aqui realmente é a prova de, de, de fuga, né? Parece até aquele filme do Sylvester Stallone, né? Rota de Fuga. Então, o Capitão América está aqui para isso, né? Para tentar fugir aqui, né, dessa prisão. E aí, né, caso ele não consiga, provar que essa prisão aqui ela é a prova de fugas, né? Enfim, ele acaba conseguindo, né, fugir, afinal de contas é o Capitão América, e ele faz o teste aí, é uma espécie de teste se essa penitenciária realmente é eficiente ou não. Tá aqui, ó, o Capitão América, Steve Rogers, na verdade, aqui, né, junto com seus amigos, fazendo uma comemoração, vivendo a sua vida social comum, né? Vai aparecer um personagem aqui que é o Nômade, né? É um antigo personagem que o Capitão América já foi o Nômade. Na verdade, a primeira vez que o personagem aparece, o Nômade, é o Steve Rogers, né? Quando ele deixa o uniforme do Capitão América, né? Ele resolve abandonar o escudo, né? E o uniforme que representa a bandeira americana, porque ele fica revoltado com o governo. É uma história também bem bacana que nós temos o Capitão América. E aí ele então ele passa a usar esse uniforme aqui e se chamar de Nômade, né? Porque ele não quer deixar de combater o crime, e ele só muda de uniforme, né? E aí nós vamos ver que esse personagem, o Nômade, ele aparece aqui. Só que na verdade, né, esse Nômade aqui, ele é alguém que, né, que está aliado aqui a algum vilão, né? E nós vamos ter esse confronto, né, do Capitão América com esse cara que está se utilizando ali do uniforme do Nômade para tentar desmoralizar o Capitão América, né? Vamos ter também aqui a participação do Ameridroid, né? Que é um androide gigantesco aqui vestido de Capitão América também. É um inimigo que o Capitão América já enfrentou no passado, né? E nós vamos ver que ele está aqui de volta, né? Ele volta aqui a atacar, né? Nós vamos ter que tem um vilão encapuzado aqui, ó, com essa roupa aqui por trás de toda essa armação para tentar desacreditar o Capitão América, né?
com um nômade falso, né? Esse nômade aqui não é um nômade verdadeiro, é um nômade falso, né? E a Mary-Droid aí também, né? Que vai então provocar muito caos e muita confusão, e o Capitão América, além de lutar contra esses sujeitos, ainda vai ter que provar a sua integridade, de que ele, né, de que ele é realmente um herói íntegro, né, que ele tem caráter, enfim. E aí esse encapuzado aqui, né, esse vilão encapuzado que está por detrás de toda essa trama, né, é revelado pra gente que é o Caveira Vermelha. Assim, o Caveira Vermelha volta novamente a atacar aqui, né? E nós vamos ter aqui o Caveira Vermelha desenhado pelo Mike Zeck, né? E aí o Capitão América tem que continuar lutando aqui contra o Ameri-Droid. Enfim, histórias bem diferentes, né? Acho que tem que estar acostumado a ver o Capitão América no cinema, junto com os Vingadores ali, né? Enfrentando grandes desafios, né? Ou lendo as revistas dos Vingadores, né? Vai encontrar um Capitão América aqui enfrentando seus inimigos de sempre, né? Recorrentes, enfrentando inimigos comuns, enfrentando gangues, né? Por exemplo, né? Mas também vamos ver e conhecer muito mais da vida pessoal dele, né? Desse novo amor dele que é a Bernie, os seus amigos, né? A relação que ele tem com essas pessoas, né? O, 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 o carinho que ele passa a ter com elas, ou seja, considera praticamente essas pessoas como se fosse sua família, já que ele não tem família, essas pessoas passam a ser a sua segunda família, né? Óbvio que ele também ainda tem a atuação dele com os Vingadores, a gente vê muitas vezes ele ao lado dos Vingadores aqui, apesar de não vermos ele atuando com os Vingadores, ele faz visitas periódicas à mansão dos Vingadores ali, né? E a gente vai vendo essa atuação. Ó, vamos ver o Falcão aqui também, ó, a participação do Falcão. Temos os X-Men aqui também. Bem legal. Recheado, né? É um quadrinho recheado aqui, né? Bem recheado mesmo, com várias aventuras, com várias situações, vários personagens. Isso é muito legal, né? Aqui já não é desenho do Mike Zeck, é o desenho do Gene Colan, né? Temos ainda o David Michelini nos roteiros aqui. E nós vamos ter, ó, Capitão América enfrentando aqui um dos membros do Esquadrão Cobra, né? É um dos membros ali, ó. Você vê que o Capitão América sempre enfrentando inimigos aqui recorrentes, né? É que um milionário aqui, excêntrico aqui, né? Que está cometendo crimes aqui, porque ele se excita com esses crimes aí, ele fica, né? Empolgado em ver pessoas morrendo, crimes acontecendo, e o Capitão América acaba desmascarando ele, né? E desfazendo todos esses planos aí que esse cara tem, ok? E assim, é um quadrinho bem legal, um quadrinho que remete a muita coisa do passado, a muitas lembranças, remete a muita coisa do Capitão América antiga, né? Nós vamos ter muitas referências aqui, Capitão América, ó, nós vamos ter Capitão América invadindo um castelo aqui também, enfrentando cães mecânicos. São histórias bem agitadas do Capitão América, assim, enfrentando todo e qualquer tipo de inimigo, né? Se a gente vê que os inimigos são os mais variados possíveis, né? Temos aqui uma história onde nós vamos ter o Capitão América junto com o Homem-Aranha e o Nick Fury, né? Onde eles vão até um lugar chamado a Ilha do Trovão, né? Onde eles vão enfrentar ali androides, né? Vários androides ali, Capitão América, Nick Fury e o Homem-Aranha, né? Vão lá enfrentar esses androides. É uma história com situações bem fantásticas aqui, bem loucas aqui que acontecem, mas aí entra toda a fantasia, né, gente? A gente tem que também entender que a fantasia precisa existir. Essa história aqui, se realmente fosse eleger uma das histórias mais loucas do Capitão América, seriam essas aqui, né? Onde eles acabam sobrevivendo a uma queda violentíssima aqui de uma ilha. A ilha, na verdade, não é uma ilha, é uma nave, né? Um equipamento que voa, eles acabam caindo, enfim. É bem louco assim, mas é a fantasia dos quadrinhos. Isso aqui é anos 80 e a criança que abria o quadrinho e via toda essa ação aqui, ela ficava super empolgada, né? Ou seja, a criança queria ver isso mesmo. Muita ação, pessoas voando, pessoas brigando, coisas explodindo, né? O Capitão América vencendo, queria ver outros heróis juntos. Esses quadrinhos dos anos 80 aqui, eles oferecem tudo isso, né? Tudo que a criança queria lá na época, né? E
não só as revistas do Capitão América, mas os outros heróis também ofereciam situações assim bem extremas, o que deixava a criançada, todo mundo muito feliz, né? Aqui no final nós temos alguns textos aqui falando, né, principalmente sobre a fase aqui do Stern e do John Barney, né? Foi uma fase muito aclamada, é uma fase muito aclamada do Capitão América, essa fase que foi desenhada, roteirizada pelo Jordan Stern e desenhada e roteirizada também pelo John Barney. Temos aqui ó, a arte dele, mas sem os balões, né? Ó, tem uma sequência aqui, né, da arte do John Barney, mas sem os balões, tá? Essa arte também está lá na história, na primeira fase lá. Aqui algumas artes de capa, né? Textos aqui do Roger Stern, né, do roteirista. Tá aqui, ó, esboços originais do John Barney, do Gene Colan também. Bem legal. E assim nós temos o fim da nossa Epic Collection do Capitão América, ok? Espero que tenham gostado. Um grande abraço e fiquem com Deus.